Graças a paz, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, nós iremos então iniciar esse momento já com a pregação, não teremos nenhum momento de louvor. Vamos iniciar direto com a pregação. Depois nós teremos um intervalo aí de mais ou menos 30 minutos para o pessoal do louvor ligar o som, ajeitar as coisas aqui. Os irmãos que quiserem comer alguma coisa, aproveita o outro lado, come alguma coisa. E 6h30 nós retornamos com o culto, momento também de música, ok? Então, queria pedir aos irmãos só que nós nos concentrássemos agora em oração e pedíssemos ao Senhor que nos abençoe nesta tarde. Pai, te louvamos por este momento, pelas pessoas que o Senhor já trouxe, aquelas que o Senhor ainda trará até aqui. Queremos também te pedir, Pai, pelas pessoas que por algum motivo não poderão vir, que o Senhor esteja cuidando delas e que elas possam também ser abençoadas pela transmissão, pelos recursos que o Senhor nos tem dado e tantas formas de nós podermos alcançar as pessoas. Te pedimos que o Senhor esteja usando mais uma vez a vida do pastor Leandro, que o Senhor esteja usando a tua palavra aqui, Senhor, para nos enriquecer, para nos transformar, para nos moldar segundo a tua vontade. Que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações e que o teu povo se sujeite em obediência à tua vontade. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor Leandro. Boa noite. Boa tarde, né? Desculpa, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou aprender. Que bom que vocês estão corajosos, estão aqui cedo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos leram os textos que eu falei para ler? Levanta a mão. Rapaz, o povo está firme, hein? Gostei de ver. Deixa eu começar fazendo algumas perguntas. Existe alguém que controla o universo? E se existe, será que ele se importa comigo? Tem alguém que controla o universo e se existe essa pessoa, ela se importa comigo? Essa pergunta tem deixado teólogos, filósofos e cientistas um tanto curiosos durante muito tempo. Os filósofos gregos, eles falavam o seguinte: os deuses, eles tinham essa ideia, né, que os deuses, eles cuidam das coisas grandes, mas ignoram as coisas pequenas. E o ser humano estavam entre essas coisas pequenas, né, na mitologia grega. Será que eles estavam certos? Se você for nas ruas aí de Areia Branca hoje e perguntar se tem alguém que está no controle do universo, provavelmente você vai receber aí 4 respostas diferentes. A primeira resposta é aquela pessoa que vai falar assim: não tem ninguém no controle e não tem ninguém que se importe. Essa pessoa aí, ela é cética, ela não acredita em Deus, ela é provavelmente um ateu, um cínico. Para essas pessoas que respondem dessa maneira, nós somos frutos do acaso. Nós nascemos a partir do nada. Olha a incoerência, né? A gente surgiu a partir do nada, o nada que cria um nada, criou o universo. Moralidade, beleza, amor são construções sociais, são apenas ilusões, ou são coisas que foram evoluindo a partir da raça humana no momento em que ela apareceu na Terra por por leis estranhas e desconhecidas da física, que seria a mesma coisa que falar milagre, mas eu vou deixar por aqui. Tem a segunda pessoa que vai falar o seguinte: Deus se importa, mas Ele não está no controle de tudo. Talvez Ele seja aquele relojoeiro cósmico que Ele deu corda no universo e aí Ele está assistindo de camarote a história acontecer.
beleza, a ordem da criação, tudo que a gente vê mostra que ele de fato é poderoso, mas ele não se importa com os seres humanos. É claro que o sofrimento humano chateia esse Deus, mas parece que ele não interfere nos problemas humanos. Tem uma terceira pessoa que vai falar o seguinte: tem que ter alguém no controle de tudo, mas parece que ele não se importa comigo, pelo menos não parece. Essa pessoa olha para as guerras, olha para os genocídios, para a pandemia, para a fúria da natureza, que eu imagino que às vezes vocês experimentam aqui, e conclui que Deus deve ser frio em relação a ela, ou indiferente. Talvez ele nem acredite num Deus, talvez acredite numa força, aquilo que a gente estava conversando hoje à tarde, que conecta tudo, né? E por isso essa força não se importa diretamente com o ser humano. Será que você tem algumas dessas três perspectivas em mente? Será que é assim que você talvez enxergue Deus, numa dessas três categorias? Isso não são questionamentos bobos não, tá? Isso aqui vale a nossa existência. Em toda cultura, língua, nação, existe essa pergunta, esses questionamentos: será que existe alguém que pode me ajudar? Será que tem alguém que pode me curar, que pode tirar a minha dor? Você já parou para pensar que se existe um Deus que está no controle de tudo e que se importa conosco, Ele provavelmente colocou essa pergunta nos nossos corações para que a gente buscasse esse Deus? Isso foi o que C.S. Lewis falou. Isso nos leva à quarta pessoa que você pode encontrar aqui em Areia Branca, que vai dizer que sim, existe alguém no controle, muito mais do que a gente imagina, e por causa disso, esse Deus é digno do nosso louvor. E é sobre isso que essa passagem que eu quero ver com vocês fala. Abra comigo no Salmo 147, livro de Salmos, e nós vamos abrir no Salmo. Percebeu a diferença aí? Isso aqui foi uma correção de português que me fizeram há um tempo. O livro é de Salmos, mas o Salmo, no singular, é o 147. O livro de Salmos era, como a gente estava conversando também ontem, né? Ele era o inário do povo de Israel, coisa que hoje a gente não tem muito, né? A gente tem PowerPoint aí que projeta a letra, mas o livro de Salmos, ele dava a voz a cada faceta do relacionamento do povo para com Deus, tá? Então, existem, como eu falei ontem, né, salmos de lamento, salmos de confissão, salmos de confiança no perdão de Deus, salmo de ações de graça, salmos de adoração, de alegria. Mas em última instância, a postura dominante, aquilo que mais tem no livro de Salmos, é o salmo de louvor. E se você olha para a sua Bíblia aí, os últimos 5 salmos do livro, eles estão ligados: o 146, 147, 148, 149 e 150. Olha para a sua Bíblia, tá? O que você vê em comum no começo desses salmos? Olha só, percebe aí, ó. Louvai ao Senhor ou aleluia, né? Em todos eles tem essa expressão, tá bom. A NVT, ela vai trazer louve ou louvai ao Senhor. A revista atualizada, ela vai louvai ao Senhor ou aleluia, tá? A palavra louve, vamos aprender um pouquinho de hebraico aqui. A palavra louve em hebraico é halelu. Ok? Então, halelu é louve em hebraico. E aí a palavra Senhor em hebraico, ela está aqui reduzida ao Yah. Esse Yah é de Yahweh, é o nome
de Deus em hebraico, que inclusive o judeu não pronuncia, né? Então, quando você vir alguém colocando, obrigado, aquelas letras YHWH, isso é uma abreviação ao nome de Deus, o nome Yahweh. Então, olha só, Aleluia, ou seja, louve ao Senhor. É isso que significa aleluia. Então, agora que quando você cantar a palavra aleluia, você já sabe o que você está dizendo. Então, o nosso Salmo 147, ele começa da mesma forma. Louvado seja o Senhor, ou louvai ao Senhor, ou aleluia. Agora, olha para o final do Salmo. Como é que ele termina? Aleluia. Louve ao Senhor. E a gente vai ver a mesma coisa no 148, 149, 150, é da mesma forma, tá? Então, quem é esse Deus a quem nós devemos louvá-lo? Acompanhe aí a leitura, Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Corvos, né? Professor de português aqui tem? É corvos, né? Não é corvo, né? É corvos. Falar direito aqui. Quando clamam. Versículo 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que o esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as tuas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis aos seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em cujas mãos estão a minha vida e a de todos os meus irmãos aqui. Senhor, livra-nos da instabilidade espiritual. Faz com que sejamos firmes, para que as nossas decisões não se tornem em fumaça e vapor. Ajuda-nos, Senhor, a Ti glorificar e a Ti somente, porque muitas vezes não nos comportamos de acordo com a Tua vontade. Salva-nos de nós mesmos, dos enganos do pecado, da traição da nossa natureza perversa, de uma vida de rebelião contínua contra Ti. Senhor, muitas vezes agimos como se não Te conhecêssemos, e na hora que estamos desesperados, corremos para Ti. Agradecemos porque o Senhor nos ouve, ainda que sejamos instáveis diante do Senhor. Ó Pai, Rei das nossas vidas, livra-nos de destruir-nos a nós mesmos. Conduze-nos à Tua presença e que a Tua palavra possa inundar o nosso ser,
de maneira que sejamos mais parecidos contigo, com a tua palavra atuando em nós. Nós oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. A minha oração ao trazer esse salmo para vocês é que nós vejamos a nossa total dependência diante de Deus e também a total suficiência de Deus para suprir tudo o que nós precisamos. E para ajudar você a entender esse salmo, eu quero que você guarde essa frase aqui. Se você está anotando, anote essa frase, preste bem atenção. É uma pretensão de resumir todo o salmo em uma frase, mas vamos lá. Louve ao Senhor, porque Ele graciosamente se importa com seus filhos, assim como Ele controla soberanamente toda a criação. Eu vou falar de novo, presta atenção. Louve ao Senhor, porque Ele graciosamente se importa com os seus filhos, assim como Ele controla soberanamente toda a criação. E eu quero ver esse salmo com vocês em 3 pontos. Se você está anotando, tá? Eu vou falar esses 3 pontos. Eu já vou adiantar que o primeiro ponto ele é bem maior, os outros 2 pontos são menores, só para você não assustar. A hora que eu chegar no segundo, você falar, ainda tem mais 2. Não, calma, o primeiro ele é mais longo, os 2 outros são mais curtos, tá bom? Então, à luz da nossa carência e dependência total do Senhor, e também da total soberania de Deus, primeiro ponto é o seguinte: louve a Deus pelo seu grande consolo. Louve a Deus pelo seu grande consolo. E isso está descrito dos versículos 1 a 6, tá? O Salmo, ele vai abrir, se você olhar aí, versículo 1, ele fala aí, ó: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Ok, a gente fala dessa palavra louvor, né? A gente até brincou um pouquinho com ela ontem. O que ela significa? Louvar a Deus é um declarar com deleite o valor inestimável de Deus e a autoridade suprema de Deus. Eu vou repetir. É declarar com deleite, você faz isso com alegria, o valor e a autoridade inestimável e suprema de Deus. Isso envolve tanto os nossos corações, a nossa mente, quanto os nossos lábios, tá? Como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai cantar, a gente vai proferir isso com as nossas vozes, o instrumento mais fantástico existente no mundo, a voz que Deus nos deu. E o versículo 1 ele continua, né? Como é agradável e próprio, né? Fica-lhe bem o cântico de louvor. Deixar de dar louvor a Deus é mais ou menos, óbvio, guardadas as devidas proporções, mas é como o noivo que quando a noiva está chegando, ele não elogia ela. Cara, isso é uma sentença de morte. Para vocês que são solteiros, saibam já disso. Elogie ela, ok? Você viu? Foi engraçado no meu casamento, porque eu estava sem óculos, eu sou míope, eu consigo enxergar, mas fica um vulto, né? E aí eu olhei, ela estava lá no fundo e veio aquele corredor longo, e eu não queria forçar a vista, porque você está tirando foto, né? Vai que tira aquela cara horrorosa, e eu assim esperando, a hora que ela chegou na minha frente, eu falei, uau, mas ela teve que chegar até aqui, cara. Aí eu tive que ficar enrolando, sorrindo, tal, mas eu não estava vendo, né? Foi muito curioso. Ou seja, é impróprio se você não louvar, é ridículo. No caso de Deus, é fora de propósito. Deixar de dar louvor a Deus é quase que suicídio. O salmista está dizendo aqui o quê? É agradável, é próprio, faz parte a criatura louvar o seu Criador. Nós fomos criados para louvar o nosso Criador. Louvar a Deus tira os olhos de nós mesmos e coloca os olhos no único
que é capaz de trazer a satisfação eterna. Então, se você já se perguntou por que a gente canta tanto na igreja, principalmente as crianças, né? Ficam às vezes impacientes, por que a gente canta um monte? Está aqui, a resposta está aqui, porque deve ser uma alegria. Agora, óbvio, e aí eu vou colocar o peso naqueles que estão aqui na frente, tenham certeza de que aquilo que é cantado está firmemente baseado nesse livro, ok? Eu vou enfatizar isso no meio da pregação, porque justamente o texto vai recorrer a isso mais e mais. Então, o ato de louvar, ele é agradável, ele é próprio. Agora, eu entendo que muitas vezes, nesse mundo caído, por causa do nosso pecado, a gente não se sente motivado a louvar a Deus. Quando a gente acorda, por exemplo, muitas vezes, o meu coração está frio, está triste. Então, como é que o nosso prazer ele pode ser reanimado, mesmo em meio às situações que a gente tem aqui no dia a dia? Olha os versículos 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, curda das suas feridas. Esse salmo parece ter sido escrito aqui quando Israel está retornando para a terra prometida, depois de passar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Talvez você não esteja muito familiarizado com a história bíblica. No Antigo Testamento existem dois grandes eventos aí narrados a respeito do povo de Israel. O primeiro evento é o Êxodo, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, e depois o exílio, quando Deus pune o seu povo, presta atenção, por causa da idolatria e da infidelidade, mandando esse povo para o cativeiro como prisioneiros de guerra, 587 a.C., quase 600 anos antes de Cristo. Gente, o exílio era algo terrível. Às vezes a gente pensa que o exílio era a um lugar onde eles foram morar, diferente da terra deles. Não. Jeremias, que era um dos profetas dessa época, olha como é que ele descreve esse momento. Lamentações 3:48, presta atenção. Olha só: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar. Derramam torrente, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Isso aqui é a figura do exílio. Deu para entender porque que eles estão descritos aqui como marginais? E marginais a gente pensa em ladrão. Marginal é quem está à margem, com os corações quebrantados, machucados. Eles sofrem por anos num cativeiro que é extremamente doloroso, mas eles estão sofrendo por causa de quê? Por causa do seu pecado. Só que o exílio, por mais trágico que tenha sido, não era para ser o fim da história do povo de Israel. Muitos anos antes, em Deuteronômio 30, Deus prometeu que presta atenção, se o povo se arrependesse e voltasse o seu coração a Ele, olha o que Deuteronômio 30 fala, versículo 13, eu não sei se eu te dei esse versículo, te dei? Não, então abre a sua Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 3. Olha o que Deus promete a eles. Aqui ele está falando do exílio, tá? Olha só. Então o Senhor teu Deus, e aqui é a ideia, os trará de volta do exílio, tá? Mudará a tua sorte e terá compaixão de ti. Olha o versículo 4. Ainda que os teus desterrados, né? Ainda que os seus tenham sido levados, né? Para extremidades do céu, desde aí ajuntará o Senhor teu Deus e os tomará de lá.
É exatamente o que Deus fez 70 anos depois de levar o povo de Israel para o exílio. Ele miraculosamente tira esse povo da Babilônia como se fosse um segundo êxodo, levando eles para a terra de Canaã, para a sua própria terra. Aí Deus vai usar homens como Esdras, como Neemias e como Zorobabel. Você que está pensando em ter um filho aí, tem um nome bonito para você colocar nele. Ele usa esses homens para reconstruir Jerusalém. Volta lá no Salmo, como ele menciona aqui no versículo 2. Olha só, o Senhor edifica Jerusalém. Esses exilados, eles estão retornando para uma Jerusalém que está em ruínas, uma Jerusalém que faz Neemias chorar quando ele vê essa cidade. Pessoas que voltam com os corações quebrados por causa do exílio, refletindo sobre os pecados anteriores, com corpos e as almas feridas por causa do cativeiro, as aflições que o cativeiro provocou, vendo a cidade do jeito que está, mas o texto fala que Deus não as abandona. Ele acolhe essas pessoas de volta, Ele perdoa essas pessoas de volta, Ele redime o seu povo, e Deus também consola, também conforta com a sua presença e essas promessas que a gente acabou de ler no Salmo. Talvez você esteja aqui e você nem tenha certeza se você é salvo, não importa quanto tempo você tem de igreja, mas talvez você não tenha certeza de que se você morrer hoje, você tiver um ataque fulminante do coração aqui, você não sabe se você vai se encontrar com o Salvador. Você crê que Ele pode te consolar, como Ele consolou esses exilados aqui? O maior consolo que nós podemos ter em Deus é o consolo da reconciliação com Ele, do restabelecimento do relacionamento que foi quebrado com o Criador lá em Adão. Essa ideia de reconciliação com exilados não é algo que aconteceu aqui, séculos antes de Jesus chegar. A Bíblia mostra que todos nós somos exilados num sentido espiritual, porque quando a gente volta para Adão e Eva, quando eles pecaram pela primeira vez contra Deus, o que Deus fez? Ele os exilou da sua presença, Ele expulsou aqueles dois. É assim que todo ser humano nasce, longe da presença de Deus. Você tem dúvida disso? Leia o Salmo 51, versículo 5. Davi fala que ele nasce em pecado, longe da presença de Deus, desobedecendo o Criador, sem querer e sem poder entrar na presença de Deus, porque Deus é santo e Deus é perfeitamente bom, e nós não somos. Vai lá para o Salmo 51, já que eu mencionei, é melhor. Salmo 51, olha os versículos 4 e 5. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que não serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Agora presta atenção no que o Salmo 5 fala. Olha os versículos também, coincidentemente, 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, é essa que eu nasci, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deu para perceber? Então como é que pessoas como nós, impuros, pecadores, como é que a gente pode entrar na presença de Deus? Através de Jesus. Porque Ele habitou conosco para nos tornar aptos a que nós habitássemos com Deus.
Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu em Nazaré, ele se sacrificou como substituto por qualquer um que se arrepender dos seus pecados e crê nele. E quando ele fez isso, ele pavimentou o caminho para que a gente fosse reconciliado com Deus, o Criador. Jesus na cruz, ele foi exilado da presença de Deus, para que nós fôssemos adotados. Jesus foi abandonado, Deus virou as costas para Jesus na cruz, para que nós fôssemos perdoados. Que amor é esse? Ele se tornou exilado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. E aí Jesus ressuscita dos mortos, coisas que ninguém fez por si. Ele vence a morte e o pecado, ele constrói, essa via, esse caminho para que a gente pudesse ter acesso a Deus. E aí ele nos deu da sua presença, que é o Espírito Santo. Em Jesus hoje você pode receber o forte consolo de um Deus que redime exilados que se arrependem dos seus pecados. Você já fez isso? Você tem certeza de que você já fez isso um dia? Se você não fez isso, ainda há tempo. Volte-se e arrependa, confesse o seu pecado e creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Ok, e aqueles que já creram, que eu imagino que é a maioria aqui, que já nasceram de novo, como é que isso aqui diz respeito a nós? Nós devemos louvar a Deus, que se deleita em nos redimir do nosso grande exílio de pecado. Deus sabe como curar as nossas maiores feridas, as feridas do nosso pecado. Não é as outras feridas que a gente pensa por aí. As maiores que a gente tem são as feridas causadas pelo nosso pecado. Mas, ainda assim, por que não crer que Deus pode curar as feridas menores? Essas aflições que nós temos por causa de um mundo caído. Deus se deleita em consertar casamentos quebrados. Deus se deleita em curar amizades que estão machucadas. No tempo que eu estou aqui, eu já ouvi tanta coisa boa a esse respeito. Ele é glorificado em nos dar consolo quando o desemprego está batendo na nossa porta. Quando a solidão nos assola por causa da morte de um ente querido. Quando alguém é acometido por doença e nós sentimos a presença de Deus através da oração do corpo de Cristo. De filhos rebeldes, de empregados ou patrões que nos oprimem, de situações diversas, seja na sua família que não crê em Deus, seja nos seus relacionamentos no trabalho, na escola que são disfuncionais. Se você repara no início desse salmo, a figura que nós temos aqui não é a de um Deus distante, desinteressado, como muitos olham para Deus e pensam que Ele é. Ele não é aquele, se você ficar assistindo aqueles seriados de médico, Deus não é aquele médico que está assistindo a cirurgia através daquele vidro, fora da sala de cirurgia, não. Ele é aquele cirurgião que está lá na mesa de cirurgia com o bisturi na mão, operando de maneira gentil e de maneira precisa em nós, nos curando, nos consolando, nos conformando à imagem do seu Filho, ainda que isso doa de vez em quando. Agora, como é que Deus nos consola quando eu olho para um salmo desse? Ele usa isso aqui, o seu corpo para nos consolar. Repara que no texto aqui, o povo ele não volta sozinho
Eles não voltam um por um, de maneira pingada. Eles voltam juntos. Entende o valor da gente estar juntos como igreja? Por que a gente está estudando aquilo que a gente tem estudado aqui na conferência que a gente teve sexta e sábado? Ok, Leandro, mas eu ainda assim me sinto exilado de vez em quando. Eu me sinto, como esses exilados. Ótimo, você está no lugar certo, porque esse é um lugar para os exilados. Está cheio de exilado aqui, porque todas as pessoas que estão aqui sabem que sozinhas elas não dão conta. Nós precisamos, como a gente viu ontem, uns dos outros. Nós não somos espiritualmente saudáveis, mas a gente sabe quem que é o grande médico que pode nos curar. E a gente precisa ser relembrado semanalmente a olhar para esse grande médico. E é isso que o relacionamento uns com os outros no culto, no dia do Senhor, promove. Ao mesmo tempo, é isso que discipulado também promove ao longo da semana, quando você separa uma parte do seu tempo para encontrar com outro irmão ou uma outra irmã em Cristo. Satanás, ele mente para nós dizendo que os nossos desafios são muito difíceis para Deus. Muitas vezes Satanás consegue vitória no nosso ouvido falando que Deus não tem problema para lidar com o problema que você está enfrentando. Ele não tem força. Só que isso está completamente errado. Olha o versículo 4 do nosso texto. Ele determina ou ele conta, o número de estrelas e ele chama cada uma pelo seu nome. Se Deus é o governante soberano do universo, que coloca toda a galáxia no seu lugar, imagina como é que Deus tem a capacidade de se importar com o nosso problema. Povo comprado com o sangue do seu filho, é óbvio que ele vai se importar. Tá bom, Leandro, mas de quantas estrelas a gente está falando aqui? Vamos brincar de matemática? Onde eu moro, é uma cidade um pouco maior do que Areia Branca, fica meio difícil. Se eu saio à noite para contar a estrela, eu vou conseguir contar umas 10. Mas aqui, eu reparei que é diferente, tem muito menos luz à noite, tá? E aqui dá para ter uma visão muito mais bonita do céu. Os astrônomos, eles calculam que existem na Via Láctea, só na Via Láctea, ok? 300 bilhões de estrelas. Gente, eu estou falando só na nossa galáxia. E eles nos dizem que existem 100 bilhões de galáxias no universo. Você consegue imaginar que número é esse? Nós estamos falando do número 3 com 22 zeros depois. Eu não consigo pronunciar isso, é para isso que a gente usa fatoração, porque não dá para explicar nem falar que número é esse, é um gazilhão de estrelas. Agora, isso não é problema para Deus, porque ele conta cada uma delas, Ele colocou elas no seu lugar, Ele conduz como se Ele fosse um maestro da sua grande orquestra, e Ele sabe o nome de cada uma delas. É isso que o Salmo exclama no versículo 5, olha só: grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. É exatamente isso. A gente não consegue nem pronunciar quantas estrelas tem, quanto mais o nome delas, mas Deus pode. Ele é o grande Criador, Ele que colocou todas as estrelas no seu lugar, que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas. Aí você pode ir para o outro lado, porque isso pode parecer muito para você, né? Como é que Deus, que cuida desse universo gigante, tem tempo para consolar um ser tão pequeno quanto eu? É justamente o contrário. O salmista, ele está dizendo, porque Deus é grande em poder,
e chama as estrelas pelo nome, Ele é o único que pode consolar um exilado como eu e você. Nós podemos confiar que Ele cuida e se importa, porque Ele é soberano sobre a sua criação. Agora note, nem todos experimentamos esse doce consolo. Olha o versículo 6, ele é assustador, presta atenção. O Senhor ampara os humildes. Até aqui, tudo bem, ele sustém o oprimido. Mas ele dá com os ímpios em terra, ou ele lança por terra os ímpios. Cada uma das sessões desse salmo vai terminar com esse contraste aqui que a gente está vendo. Tá? Um contraste entre aqueles que recebem o cuidado de Deus e aqueles que não recebem esse cuidado de Deus. E aqui a gente vê que o ímpio é aquele que insiste em dizer que ele está no controle da sua vida e não Deus. E um dia Deus vai exercer justiça sobre a vida do ímpio. E a minha pergunta é: você vive, ainda que inconscientemente, mas você vive com essa suposição de que quem controla a sua vida é você e não Deus? Se esse é o seu caso, cuidado. Olha o que a gente acabou de ler aqui. Isso pode estar indicando que você coloca a esperança da sua vida não em Deus, mas em você mesmo e na sua força. Eu gosto da definição de humildade que eu li uma vez num livro, que eu quero indicar também, de um homem chamado C.J. Mahoney. O livro chama-se Humildade, a verdadeira grandeza. E lá na página 24 desse livro, ele fala o seguinte, presta atenção: humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Eu vou ler de novo. Humildade significa ou é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Quem são os ímpios? Todos nós. Apenas nos tornamos humildes quando Deus nos salva e confiamos em Jesus, porque Ele é o humilde por excelência, que desceu até a terra, se esvaziou, se humilhou e morreu na cruz, nos lavando de toda a nossa impureza com o seu sangue. Aqueles que são verdadeiramente humildes diante de Deus, eles reconhecem que eles não merecem o consolo de Deus, e ainda assim Deus não apenas os consola promovendo a redenção dos nossos pecados, mas Ele faz mais do que isso. Ele nos sustenta. E isso é o meu segundo ponto. Louve a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta. Segundo ponto aí, louve a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta. Isso vai dos versículos 7 a 11. Olha o versículo 7. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Com essa segunda sessão do Salmo, o Salmo ele muda o tom dele para ações de graça, né? E um amigo meu, conversando comigo, ele falava assim: aquele que foi redimido, ele sempre canta no tom da humildade, porque ele reconhece que ele foi salvo por Deus. E a harpa aqui, ela é mencionada, né? Provavelmente indica que esse canto ele acontecia no templo que já tinha sido reconstruído, onde os sacerdotes eram encarregados de tocar a harpa e outros instrumentos. Então a figura que a gente tem aqui do povo de Deus, mais uma vez, reunido para fazer o quê? Para cantar. Cantar. Agora, pessoas diversas, culturas diferentes, backgrounds diferentes, que gostam de estilos de músicas diferentes, mas que se reúnem para cantar uma música. Isso é a figura fantástica de unidade do corpo. A gente estava conversando ontem à noite, né? Eu tenho algumas preferências de música. Eu confesso que eu detesto esses negócios aí
que eles dizem que é funk, mas não é funk. Funk é outra coisa, tá? Funk é James Brown, Jorge Benjor, isso é funk. Esse batidão que toca isso aí não é funk não, tá? Mas eu não gosto desse barulho, eu particularmente não gosto. Eu sou um cara que gosta de música dos anos 80, anos 70, anos 90, sou baterista, gosto de tocar violão, guitarra, eu gosto de um som. Mas se tem uma coisa que eu gosto, é quando eu ouço o povo de Deus cantando como um coral. Cara, isso não precisa, eu não preciso de bateria, eu não preciso de ouvir os meus irmãos cantando. Cara, isso enche os meus ouvidos. Faz eu colocar as minhas preferências musicais de lado, né? Ainda que seja às vezes um hino, por exemplo, que eu esteja cantando, ou um cântico mais antigo, eu deixo a minha preferência de rock, de pop mais de lado, e eu gosto de cantar, nem que seja uma música tradicional, mas quando eu ouço os meus irmãos junto comigo adorando a Deus, a minha preferência cai de lado, porque o alvo da minha adoração não está na minha preferência, e sim naquele a quem eu estou adorando ou louvando. E essa figura que a gente tem aqui, do povo que está reunido para cantar uma música. Agora, por que a gente deve louvar a Deus, né? Olha os versículos 8 e 9, talvez seja uma figura um pouquinho diferente para vocês aqui, porque vocês não têm isso aqui, olha só. Cobrem de nuvens os céus, ok, prepara a chuva para a terra, ok, faz brotar nos montes a erva, até aqui tudo bem, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam, até aqui tudo bem. Ele dá eu gosto dessa progressão, olha só que poesia bonita, olha para o texto, vai das nuvens para chuvas, para a relva nas colinas, dos animais adultos aos filhotes Deus alimenta. E a lógica aqui é que se Deus alimenta aos animais, quanto mais aos seus filhos, a quem Ele comprou com o sangue do seu Filho. Ele dá tudo o que a gente precisa. Olha lá Lucas capítulo 12, versículo 24, está aí na sua tela. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Gente, até a chuva não é algo aleatório. O próprio Deus controla cada gota de chuva, ainda que aqui chove muito ou chove pouco? Pouco. Então é bem diferente da região, vamos pegar aqui uma cidade que eu conheço aqui, Manaus, né? Manaus chove todo dia, onde eu morei. O povo lá reclama, chove todo dia. Mas vocês bem sabem que se não chove não tem o quê? Plantação. Assim como naquela época, se não chovesse, o povo não comia. Ou seja, cada refeição que você e eu comemos, cada garfada, cada colherada, cada mordida em sanduíche que a gente dá, é uma dádiva de Deus. É por isso que a gente ora antes da refeição, porque a gente reconhece que cada pedaço daquele alimento vem da generosidade do Criador. Esses versículos estão ensinando o que na teologia a gente chama de providência de Deus. Ele se importa com todas as suas criaturas. É o que nós também comumente chamamos de graça comum. Ele se importa especialmente com aqueles que são seus filhos. Mas aí você pode perguntar, e quando as pessoas, Leandro, cristãos, né, inclusive, eles pegam uma doença, pegam um câncer, Covid, e vêm a falecer? E se um cristão morre de fome? Será que a providência de Deus falha quando isso acontece? A gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo caído. A partir do momento em que Adão e Eva pecam, a influência do pecado atinge todas as esferas do universo.
Agora, para todo aquele que está em Cristo, ele tem uma esperança. A gente tem que lembrar que em algum momento todos nós vamos morrer. Doença, fome, todo tipo de male, ele flui do pecado. Mas nós, os que estamos em Cristo, temos a certeza de que Deus removeu o juízo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E ainda assim Ele nos ordena a viver nesse mundo caído para que nós sejamos luz para aqueles que não têm esperança. Até que finalmente, um dia, ainda que nós tenhamos inúmeras aflições nesse mundo, nós vamos chegar no lar celestial, onde a maldição do pecado não mais existirá. Agora, até esse dia, esse Deus, Ele nos sustenta. Ele provê o ar que a gente precisa para respirar, enquanto Deus entender que é bom que a gente respire. Às vezes, a maneira final de Deus prover para um cristão faminto não é dar para ele mais uma refeição terrena, e sim levando ele para a glória, onde o banquete de casamento do Cordeiro é farto e nunca acaba. Eu sei que para nós isso é um pouco difícil, porque existe a dor da separação, mas essa pessoa que já se foi e está com Cristo, ela está muito melhor, ela está alegre, ela está muito feliz, porque o objeto da fé dela passou de fé à visão, coisa que nós ainda não contemplamos. Nós confiamos em Deus não é pelas dádivas terrenas que Deus nos dá, mas a gente confia em Deus porque Ele nos concede dádivas por toda a eternidade. Isso nos leva para um contraste final desse texto, em quem a gente confia, em quem a gente deposita a nossa esperança. Presta atenção nos versículos 9 a 11. Deus dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia, ou no seu amor leal. Provavelmente isso aqui é uma referência militar, né, que o salmista está fazendo, a força do cavalo, ou a cavalaria, né, a força do ser humano, né, do homem, a infantaria, né. Israel, ao longo da história, ela foi tentada a confiar nos exércitos estrangeiros, ao invés de confiar em Deus, e francamente, nós somos iguaizinhos. No que a gente confia? O que nos traz segurança plena? Onde é que a gente se vê mais forte? Será que é no nosso currículo? Nas conexões que eu tenho na cidade? Na sua lábia? Na sua família? Na força daquele que vai sentar na cadeira presidencial o ano que vem, quando vierem as eleições? Ou talvez você já esteja desesperado, porque você sente que você não tem força nenhuma, força aos olhos do mundo. E a força física? Ano passado eu voltei a correr. Minha memória estava lembrando dos meus tempos áureos, dos meus 19, 20 anos. Oh, saudade! Nessa época eu competia profissionalmente, e eu disse a mim mesmo que eu ia fazer 5 quilômetros correndo na mesma velocidade que eu fazia quando eu tinha meus 19, 20 anos. Agora eu estou com 39, o dobro da minha idade. Aí eu falei, eu vou sair para correr, comecei a trotar, tal, comecei a apertar o passo, estava indo bem, olhei para o relógio, falei, 5 quilômetros eu quero fazer em 20 minutos. Para quem corre sabe que isso é rápido, tá? Fazer cada quilômetro para 4 minutos, isso é puxado.
Vamos lá, eu estava indo bem, aí de repente a respiração começou a doer aqui. Aí subiu, meu pulso subiu, eu estava vendo a pulsação, meu coração lá em cima. De repente eu comecei a sentir minhas coxas doendo. Eu falei, gente, cara, a idade está chegando. Eu sei que tem alguns aqui que estão em forma, né, tão bonito, mas o ponto é, os nossos corpos são finitos, são limitados. Quer ter uma ideia disso? Pega uma moto aí sem capacete e bate. Você vai ver como é que o seu corpo quebra na hora, por maior que você seja. Quebra. E eles vão ficando basicamente mais fracos a cada ano que passa. Gente, governo, forças armadas, carreira, currículo, tudo isso passa. Por que confiar em qualquer outra coisa a não ser Deus para nos sustentar? O Senhor se agrada daqueles que o temem, é isso que diz o versículo 12. Olha só o versículo 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Desculpa, o versículo 11, né? Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Ele se agrada, ele se deleita daqueles que temem ao Senhor. E temor aqui não é medo de barata, não, tá? É medo de altura, medo do mar, não é isso. Mas é aquele senso de admiração, de respeito diante da majestade de Deus. É como quando, eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade, mas pelo menos na TV você olha, né? Já viu as cataratas do Iguaçu? Você imagina se você está lá debaixo delas, admirando a beleza delas, e de repente, se Deus assim quiser, Ele aumenta a vazão daquilo lá, porque choveu em determinado lugar, e aquilo lá acaba com a sua vida em segundos. Esse senso de majestade, de impotência diante de Deus, ou diante de um céu estrelado, como vocês têm aqui, de falar, nossa, quem sou eu diante dessa imensidão que é o universo? Nos Salmos, temer ao Senhor está relacionado com alguns outros conceitos, como estar maravilhado diante de Deus, buscar refúgio nele, se deleitar nos seus mandamentos. Salmo 119 vai falar quase que inteiro sobre isso. Considerar o poder de Deus, ou como no versículo 11 fala, depositar a sua esperança no amor leal de Deus. Essa expressão amor leal, que na revista atualizada está traduzido aqui como misericórdia, é a expressão usada lá no livro de Ruth, da bondade de Deus para com Ruth através da vida de Boaz. Ou quando nós vemos as promessas de Deus para Davi, indicando promessas pactuais, misericórdias intermináveis, ainda que Davi tenha se desviado dos caminhos do Senhor parte da sua vida, e os seus descendentes também se desviaram, né? Misericórdias essas que nós recebemos graciosamente em Cristo Jesus. A gente tem que depositar a nossa esperança no amor leal de Deus, gente, sem se importar o quanto nós somos afligidos. O amor leal de Deus, ele cobre qualquer pecado para nos perdoar. Então a gente louva a Deus pelo seu grande consolo, a gente louva a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta, e por fim, nós louvamos a Deus pelo seu domínio soberano. Nós louvamos a Deus pelo seu domínio soberano. Isso está dos versículos 12 ao versículo 20, né? Deus, ele nos consola, ele cuida de nós pelo poder da sua palavra. Olha os versículos de 12 a 15. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as tuas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente.
A gente viu antes Deus confortando os exilados à medida que eles voltam para a terra. Agora a gente vê Deus abençoando ao reconstruir a cidade de Jerusalém, que ficava ali no Monte Sião, né? Deus estava dando segurança para eles, Deus estava dando filhos para eles, Deus estava dando paz nas fronteiras, comida abundante em cada cozinha. Eu gosto dessa expressão aqui, né? O melhor do trigo, ou seja, a gordura do trigo. Para alguém como eu que gosta de carne, né? Aquela picanha gordurosa. É um crime falar isso agora, né? Tá todo mundo com fome, né? Mas é exatamente isso. Esses versos, eles estão exalando as bênçãos pactuais que Deus tinha prometido lá atrás, em Deuteronômio, se eles se mantivessem fiéis a Deus. É claro que o povo se rebelou contra Deus, como a gente viu, né? Eles deixaram Deus de lado, eles abriram mão da ideia de paz e de prosperidade, mas ainda assim Deus perdoou os pecados deles e também encharcou esse povo com a sua graça. A bondade de Deus vai além do que nós podemos esperar. Deus dá muito mais do que eles mereciam e do que nós merecemos. E qual que é a reação desse povo? Eles respondem em louvor. Agora note, como é que Deus concede as bênçãos para esse povo aqui, ó? Repara, olha só, olha o versículo 15. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele faz isso através da sua palavra. O Deus, como a gente falou ontem, o Deus que falou e o universo veio à existência. Ele fala e os portões de Jerusalém, como o texto fala, eles são fortalecidos. Uma palavra e a terra começa a produzir em abundância. O mesmo acontece conosco. Deus fala e nos concede bênção que a gente desfruta diariamente, ainda que nós sejamos cegos em perceber isso. Quer um exemplo? Você lembrou que as misericórdias de Deus se renovaram hoje de manhã, quando você acordou? Você nem lembrou, né? Eu também não, eu estou lembrando agora. A gente se esquece que é misericórdia de Deus que a gente está aqui. Tá bom, Leandro, mas a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque esses versículos aqui do Antigo Testamento, eles falam sobre bênçãos físicas. Como é que isso se aplica a nós hoje? Para a gente não cair nas besteiras que são faladas nessas ditas igrejas evangélicas por aí. Eu creio que a provisão física para o povo de Israel aponta para a provisão que Deus nos daria em Cristo. E claro, a provisão fantástica que a gente vai ter um dia na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. A Bíblia mostra para a gente que nós experimentamos tristeza, nós experimentamos pesar nessa vida, mas um dia a Nova Jerusalém vai acabar com tudo isso. E aí a gente vai desfrutar de maneira última e eterna a prosperidade, além do que a gente pode imaginar. Ou seja, se você ouvir por aí um pregador no YouTube dizendo que o cristianismo é a respeito de prosperidade financeira aqui e tal, não escuta, tá? Por favor, não faz isso. Esses versículos estão focando no fato de que Deus é soberano para abençoar o seu povo, e porque Ele é soberano e porque Ele nos abençoa de acordo com os seus propósitos, não de acordo com aquilo que eu acho, no momento certo, para o nosso bem, para a glória dEle, é por isso que nós devemos louvá-lo. É claro que a gente pede, Deus fala que a gente tem que pedir, e Deus é generoso para nos conceder, e é por isso que a gente responde em fé e em louvor, confiando que os caminhos de Deus, ainda que eles sejam diferentes dos meus, eles são os melhores. O ponto aqui é que a gente não está no controle das coisas. Olha que os versículos 16 a 18 falam, olha só, faz cair, né? Aqui isso aqui não vai fazer muito sentido para vocês, mas vamos lá. Faz cair ou dá a neve como lã e espalha a geada. Vocês sabem o que é geada, gente? Vocês não têm isso aqui, né? Como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio?
Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm, né? Ele faz cair a neve como lã, eu gosto dessa expressão, espalha a geada como cinza, né? A gente viu antes que Deus, ele manda as chuvas, para as chuvas regarem a terra, né? O que diz no texto. Agora a gente vê que Deus traz as tempestades também, quando ele faz cair o gelo como pedra, como granizo. Isso é um lembrete do juízo de Deus, de que Deus é incansável na busca pela sua pureza manifesta em toda a terra. E é isso que o versículo 17 fala, ele fala: quem resiste ao seu frio? Gente, só de pensar em se aproximar de Deus sem Jesus, isso é um terror. Eu não sei se você já passou por um frio extremo. Eu já quase morri uma vez, depois com o tempo eu conto essa história para vocês. É aterrorizante. Mas olha o cuidado de Deus no versículo 18, olha que legal. Ele fala que a sua palavra, né, fala, e aí vem os ventos quentes derretendo o gelo, trazendo a primavera a partir do inverno. Eu sei que vocês aqui só tem uma estação, né, mas se você descer um pouquinho para o sul do Brasil, você vai ver justamente essa ideia, um frio do cão, e aí de repente Deus vai pela sua palavra, olha que legal, pela sua palavra, Ele vai derretendo o gelo, o frio, né? E aí eu me pergunto, o seu coração, como é que ele está diante de Deus? Ele está quente ou está frio? Aquele que pode simplesmente dizer para você uma palavra e acabar com o frio do seu coração, trazer a primavera a partir do inverno para derreter o seu coração endurecido. Ele pode fazer isso. O Salmo, ele nos chama a louvar a Deus pela sua palavra. Por quê? Porque ela é efetiva. Pela palavra de Deus ele cria, ele sustenta, ele governa, ele redime, ele converte, ele santifica, ele preserva e ele glorifica o seu povo. É isso que ele fala lá em Isaías 55, olha os versículos 10 e 11 comigo, presta atenção. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Meu irmão Lauro, ele é missionário de Asas de Socorro. Ele tem um filho que eles adotaram, o Jonatas, ou o Jojo, né? Depois de 3 meses convivendo com a família, né, do Lauro e da Rose, minha cunhada, teve uma audiência lá e teve um juiz que perguntou às testemunhas daquela audiência, eles perguntaram se a Rose e o Lauro seriam bons pais. E eles deram um testemunho favorável, dizendo que sim, que eles seriam bons pais. E aí o que aquele juiz fez? Ele declarou que agora o Jonatas, ou o Jojo, era filho do meu irmão e da minha cunhada. Ele bateu aquele martelo e a sentença estava proferida. Mas quando aquele juiz foi para casa, ele não pôde simplesmente falar assim: quero um prato de, o que vocês gostam de comer aqui? De lagosta. E de repente aquele prato apareceu ali. Não, ele não tem esse poder. O poder dele está limitado aí ao fórum onde ele trabalha. Mas Deus não é assim. O poder dele não está limitado. Porque quando Deus fala, como a gente acabou de ver, acontece. Quando Deus declara que nós somos adotados na sua família por meio de Cristo, acontece. E glória a Deus por isso. O salmista ele projeta aí essa palavra efetiva nesse contraste final. Olha os versículos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel.
não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia! Parece um jeito estranho de terminar o salmo, né? Essa música que vinha alegre, triunfante, e de repente ele fala assim: não faz assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos, né? Mas a ideia do salmista aqui é mostrar que Israel, sem a palavra de Deus, não é nada, e isso fazia Israel distinta das outras nações. A palavra de Deus. Eles só eram distintos porque Deus se revelou através da sua palavra aos filhos de Abraão. Por isso é correto que eles louvem a Deus por isso. E é importante lembrar também que Deus não tem que se explicar para ninguém. Ele é o chefe, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem decide. E isso é chave aqui, porque o seu plano nunca foi abençoar apenas o povo de Israel. Eles deveriam ser uma avenida cumprida, recebendo as outras nações e alcançando as outras nações, e não uma rua sem saída da palavra de Deus. Eles não deveriam ficar olhando para o seu próprio umbigo, mas foi exatamente isso que Israel fez ao longo do Antigo Testamento. É por isso que Deus fala assim: agora eu vou usar os gentios, senta aí, Israel, depois eu vou lidar com vocês, fica aí no banco de reserva, agora eu vou lidar com aqueles que creem, com os gentios. Ainda que, obviamente, tem judeus que são convertidos, né, que creem, que fazem parte da igreja do Senhor. Pense, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, lembra? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas só o povo de Israel. Não, todas as famílias da terra. Deus levanta Israel para ser a nação de onde o Messias viria, aquele que viria obedecendo a todos os estatutos da lei de Deus, da palavra de Deus, e assim ele ia prover bênção para quem? Para todas as nações, a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Eu quero concluir pensando o seguinte: e para nós como igreja? Gente, a gente tem a palavra de Deus aqui, e por isso a gente deve fazer discípulos, como a gente viu ontem, não só de Areia Branca, não só de Mossoró, mas de todas as nações, discípulos de todas as nações, proclamando Cristo a todos eles. É por isso que a igreja que é centrada na palavra de Deus, ela vai seguir a verdade de Deus, e por isso ela vai ser poderosa nas mãos de Deus. Como afirma Jeremias 23, 29, olha só. Eu te dei, né? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a pena. Quantas vezes você já não ouviu a palavra de Deus despedaçar corações de pedra e transformar esses corações em corações de carne? É por isso que a gente louva a Deus pelo seu grande consolo, a gente louva a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta em meio a uma pandemia que arrasou com o nosso país e o mundo economicamente. A gente louva a Deus pelo seu domínio soberano. E aqui, voltando à minha pergunta inicial: existe alguém no controle do universo? Será que ele se importa? O Salmo 146:7, ele nos impele a olhar para as impressões digitais da providência de Deus, para contemplar a magnitude dos corpos celestes e perceber as chuvas à medida que elas caem, ainda que elas não sejam muitas, mas elas regam a terra e são capazes de transformar essa vegetação aqui, que é árida, quando caem as chuvas em dezembro, em plantações verdes e bonitas. O Salmo nos chama a olhar para aquilo que Deus fez na história, a ver Deus curar os que estão quebrados no seu pecado, a perceber o sustento de Deus a cada dia, a se maravilhar quando Deus transforma as pessoas através da sua palavra.
E o melhor é que isso aqui não é o fim. Nós precisamos olhar ainda além para aquele com A maiúsculo que foi pregado na cruz, para que nós sejamos redimidos do nosso exílio. Olhe para aquele com A maiúsculo que usou uma coroa de espinhos e foi perfurado para curar as nossas feridas. Olhe para Jesus e veja o sofrimento dele, o cuidado de Deus para com você. Veja na ressurreição de Jesus o controle que Deus tem sobre a morte, algo que nós não temos. Sobre a vida, algo que também nós não temos. E sobre principalmente a vida eterna. Olhe para Jesus, mas não apenas olhe, cante, faça melodia, agradeça e louve ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é digno, não do nosso louvor imperfeito, o Senhor é digno da perfeição, mas ainda assim, Deus, o Senhor permite que nós sejamos participantes dessa manifestação de louvor cantado, de louvor adorado, de louvor lido, de louvor falado, de louvor vivido à tua pessoa. Que nós sejamos filhos teus, que te honram com lábios e também com os nossos corações. Oramos assim, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém.